Depois que a casa ficou pronta, pelas linhas dela, pelas duas varandas, ficou muito parecida com o 14 bis. Então a casa foi chamada de 14 bis. Inclusive gerou até uma plaquinha de um arquiteto de Brasília que faz toda a parte documental de Brasília. Ele gerou uma plaquinha com o nome da casa 14 bis e que ela foi batizada assim e assim ficou. O cliente ele permitiu uma liberdade muito grande. E com isso veio o produto final, essa relação que a gente quis de leveza com o terreno, de quase que uma asa de avião fechada pousando sobre o terreno. E aí veio essa analogia do avião 14 bis, uma coisa muito leve, uma coisa muito brasileira. E a gente quis fazer essa referência, né, da regionalidade do país presente no projeto. E a gente não esperava. O projeto ele teve algumas publicações internacionais, ele concorreu a prêmios internacionais e por conta dele também a gente foi convidado para participar da Bienal de Veneza de 2025. No primeiro dia na minha casa houve um problema meteorológico, que teve uma chuva enorme, muito concentrada aqui nesse local. E como é bem descampado, o ambiente é bem descampado, a ventania também foi bastante forte. Mas foi uma prova interessante para a gente perceber que a casa era segura e nada aconteceu de pior. Então o primeiro dia foi meio assustador por causa dessa ventania muito forte, mas correu tudo bem. O dia seguinte, que amanheceu muito bonito o dia, né? Quer dizer, nos deu aquele prazer para mim e para minha esposa de termos escolhido o lugar certo para morar. A paisagem que a gente queria, o meio rural, porque aqui nós estamos cercados de fazendas, né? Então estamos no meio rural dentro da cidade de Campinas. Mas deu um prazer imenso da gente estar aqui com essa natureza em volta, com os pássaros cantando e com a alegria do sol. E é um convite que a paisagem nos faz e que a arquitetura busca responder esses convites que estão no próprio local, né, na própria natureza. É esse olhar para fora, essa natureza que acolhe, que traz bem-estar. E dentro dessa composição a gente nunca pode pensar no espaço isolado, ele pertence a uma cidade e as luzes se acendem, a casa pertence ao meio, a casa traz conforto não só para o morador, mas para aquele que circula também, né? A luz está acesa e a casa é habitada. Quer dizer, a casa que a gente imaginava era uma casa que fosse integrada, para que a gente estivesse sempre próximo, os ambientes integrados, e que fosse clara, que o sol entrasse e que fosse bastante ventilada. Eu sempre imaginei ter uma casa que tivesse piscina. O único esporte que eu fiz na vida foi sempre natação. E então eu sempre imaginei que tivesse que ter uma piscina na minha casa. Então esse sempre foi um requisito importante para mim e que consegui realizar. E de um projeto que nasceu de uma dificuldade. O projeto não nasceu da ideia de ser semelhante ao avião 14 bis do Santos Dumont. Ele surgiu das dificuldades, o terreno, a gente perdeu muita área útil para recuo, então, um terreno de quase 1.000 metros quadrados, a hora que a gente aplicou todos os recursos, a gente tinha 470 metros para implementar a casa, um terreno com uma inclinação que também não era muito favorecida, mas que tinha uma paisagem muito interessante, um local muito interessante, e
conforme a gente foi aplicando essas dificuldades de recuos, a gente teve que trazer um ângulo na casa para criar uma folga de jardim para caber uma piscina. E a gente queria que a casa ela quase que se apoiasse flutuando em pequenos pilares metálicos num grande pano de vidro para ter essa relação interior-exterior. E como que a gente conseguia trazer toda essa paisagem para dentro, tudo que o cliente queria, o programa para receber família, neto pulando na piscina, eles cozinhando e todo mundo integrado e não ter essa barreira que vocês podem ver aqui atrás, o que é dentro, o que é fora. E a gente conseguiu com isso com uma maneira gratificante. Então a gente usou toda a área que não podia construir para um grande paisagismo que fizesse parte do projeto e também trouxesse a privacidade para quem está na rua, não enxergar aqui dentro. Então foi um projeto muito feliz, acredito. O cliente ficou muito satisfeito, isso é sempre muito bom. A família reunida sempre é bom, né? Quando você ainda tem alguém que more fora, que você não veja há 2 anos, e quando todo mundo se reúne, aquela alegria de pai, de estar recebendo a ninhada, é extremamente agradável, né? A nossa vivência aqui tem sido muito interessante, cercado pela natureza, pelo verde, e com muitos amigos que a gente recebe aqui, e muitas crianças, porque a criançada toda aqui da vizinhança fazem ponto aqui na casa junto com o Cauê. Então é sempre uma alegria estar com as crianças e com a família, né, que também aparece aqui, meus netos. Eu tenho 8 netos. Eu trago o som da Maria Fumaça e eu volto à infância. Eu tenho esse momento onde um simples som faz com que eu mergulhe em memórias que são muito pessoais e muito particulares. Esse móvel é um arquivo de 45 gavetas que veio da Bahia, madeira maciça, de jacarandá, e ele deve ter mais de 200 anos, esse móvel. Meu avô faleceu com uns 98 anos, meu pai faleceu já há 10 anos, com 100 anos, então são muitos anos. Ele é um armário, um gaveteiro, que todas as gavetas têm uma ordem certa para colocar, e todas elas abrem sem nenhuma corrediça. Elas correm madeira com madeira. Eu considero uma obra esse armário. É uma lembrança do meu avô e do meu pai, né? É um móvel para ficar na família ancestral. Gosto muito de ficar numa cadeira giratória, lendo, no final de tarde principalmente. Tem uma fazenda bem em frente ali, onde tem um rebanho de gado, que sempre à tarde faz o mesmo movimento. E eu gosto de ficar ali observando, tomando um whiskyzinho e lendo meu livro.